Atos 16, versos 1 ao 5. Nós estamos falando sobre a segunda viagem missionária que o apóstolo Paulo realizou. E agora, retornando às igrejas que ele já havia percorrido anteriormente, Paulo ele vai estender a sua viagem. Na verdade, Deus estende a viagem de Paulo, porque o propósito deles, a priori, era simplesmente visitar as igrejas que eles já haviam estado anteriormente. E nós temos aqui um tempo considerável que já havia passado da primeira para a segunda viagem. E o mais interessante é que nessa segunda viagem, o apóstolo Paulo ele vai se deter em algumas cidades gregas, algumas cidades da região da Macedônia, onde a cultura helênica ela ainda estava muito forte, ela ainda imperava muito, sobrepujando inclusive os costumes romanos, que na verdade era o império naquele tempo. Porém, a cultura era grega. A força militar romana, o governo era romano, mas a cultura era grega. Isso é tão forte que nós temos o reflexo disso nas páginas do Novo Testamento, quando a Escritura ela foi escrita na língua grega, o grego koiné, que era o grego mais comum, mais simples falado naquele momento. Então, essa segunda viagem ela tem essas características tão especiais porque elas ultrapassam o que o apóstolo Paulo a priori havia imaginado. Deus ele dá um destino diferente, ele tem propósitos diferentes daqueles que Paulo havia planejado a princípio. E nós vamos ver um pouco sobre isso a partir do capítulo 16. Verso 1 ao 5, diz assim a palavra do Senhor. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou por causa dos judeus daquele lugar, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e os presbíteros de Jerusalém. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Amém. Eles agora chegam, os missionários, a gente, apenas para lembrar, Paulo havia se separado de Barnabé aqui no final do capítulo 15, por causa de João Marcos. João Marcos havia, no começo da primeira viagem missionária, Paulo e Barnabé haviam levado consigo João Marcos. João Marcos aqui é o evangelista Marcos, que ouviu do próprio Pedro e escreveu aquele evangelho que nós temos em mãos. Mas João Marcos havia deixado ali a comitiva apostólica, missionária, ainda no princípio daquela primeira viagem. E quando o apóstolo Paulo chama Barnabé para retornar às igrejas da primeira viagem missionária, para sondar como estão os irmãos, e também para fortalecê-los na fé e na doutrina, Barnabé tem a ideia de levar consigo João Marcos mais uma vez. Nós até vimos um pouco sobre isso no último domingo, da atitude até louvável de Barnabé em dar uma segunda chance para João Marcos, em apostar mais uma vez em João Marcos. Mas o apóstolo Paulo se recusa a aceitar a companhia de João Marcos naquele momento. Ele não aceita. E nós vimos também que eles tiveram uma discussão muito
forte. O texto do Novo Testamento traz algumas palavras, especialmente uma palavra em grego que mostra que ambos os apóstolos, Paulo e Barnabé, ficaram irados um com o outro. Então não foi uma pequena discussão, foi algo que tão forte que levou à separação dos missionários. A partir de então, Barnabé segue para a ilha de Chipre, Marcos vai com ele, e o apóstolo Paulo, ele convoca um outro companheiro crente chamado Silvano, e Silvano então, que é o mesmo Silas, vai a essa segunda viagem missionária com o apóstolo Paulo. Os companheiros estão separados, mas nós ganhamos aí duas comitivas missionárias, agora a de Barnabé por um lado e a do apóstolo Paulo por outro lado, mostrando como Deus age até nas desavenças humanas. O Senhor é quem está no comando e no governo de todas as coisas. Então o apóstolo Paulo vai à sua viagem, ele vai visitar as igrejas que havia fundado e estado outrora, na companhia agora de Silas ou Silvano. E ele começa a passar pelas regiões que havia estado. O verso 41 do capítulo 15 diz que eles passaram pela Síria, depois a Cilícia, e ali eles iam confirmando as igrejas. Eles iam parando, eles iam conversando com os irmãos, pregando a palavra de Deus, confirmando a fé que aqueles irmãos ainda estavam firmados, confirmando a autenticidade, confirmando o governo, e mais do que tudo, confirmando ali a presença de Deus, o poder de Deus no meio daqueles irmãos. E aí então eles seguem na viagem. O texto, agora capítulo 16 diz: e eles chegando a Derbe e a Listra, encontraram um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. O texto aqui mostra que há um desconforto aqui quando Lucas escreve. Ele diz o seguinte, ele faz uma separação na nacionalidade dos pais de Timóteo. Filho de uma mãe judia, ok, parece que está perfeito. Uma mãe judia crente, uma judia que havia se convertido a Deus, a Cristo, e agora esta mulher tinha no Senhor Jesus o seu Redentor. Mas o pai de Timóteo, por outro lado, e aqui há um respingo de animosidade, digamos assim, na escrita, ele vai dizer, exortar que o pai de Timóteo era grego, ou seja, não tinha, muito provavelmente, os traços religiosos que eram necessários. E os judeus, obviamente, não consideravam os gregos boa gente, a menos que eles fossem convertidos ao judaísmo. E aqui ele não era. O pai de Timóteo não era. É por isso que mais adiante o texto vai falar, que vai fazer mais uma observação acerca do pai de Timóteo, aqui no verso 3, quando o texto diz assim: por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o seu pai era grego. Então você observa que o texto deixa claro, essa pequena passagem, que a paternidade de Timóteo, o pai e a mãe de Timóteo, havia uma desavença e um desconforto no meio da população em que eles moravam. Não por sua mãe, que era uma judia, mas pelo seu pai, que era grego. E o conflito judeus e gentios novamente está aqui à mostra. Nós estamos tratando desse tema desde o capítulo 10 de Atos, toda essa desavença que há entre judeus e gentios, os outros povos que não são judeus são chamados gentios, e o tempo todo Deus, por meio de Pedro, depois por meio de Paulo, depois por meio do concílio da igreja em Jerusalém, o tempo todo Deus vem ensinando por meio do livro de Atos que não há mais essa desavença.
Ou seja, para Deus não há desavença entre as pessoas de nacionalidades diferentes. Mas os judeus não aceitavam isso. Os judeus, para eles, qualquer gentio era automaticamente desconsiderado ou considerado um povo de segunda classe, um povo que não era bem visto e que Deus aceitava com ressalvas, na melhor das hipóteses. Apenas eles, judeus, eram de fato as pessoas privilegiadas que tinham o acesso garantido a Deus e apenas eles eram recebidos por Deus com alegria. Mas aqui, quando Paulo chega nessas cidades, Derbe, Listra, o texto diz que ele encontra um jovem, Timóteo. Não era a primeira vez que Paulo encontrava Timóteo. É muito provável, nós não temos a certeza textual disso, mas o que se acredita é que Timóteo e a sua casa tenham sido convertidos na primeira viagem do apóstolo Paulo. E assim Paulo já conhecia Timóteo e a sua família, né? Sua mãe, sua avó, ele já tinha toda essa proximidade. E ao retornar, ele encontra esse jovem novamente. John Stott diz que havia passado cerca de 5 anos dessa primeira visita para esta segunda visita. Então, um tempo considerável já havia se passado quando Paulo esteve com Timóteo a primeira vez. E pela decisão de Paulo em trazer Timóteo consigo, nós podemos ver também que houve uma maturidade em Timóteo. Timóteo tomaria aqui o lugar de João Marcos. A primeira viagem missionária nós tínhamos Paulo, Barnabé e João Marcos como auxiliar. Nesta segunda viagem, depois que Paulo se separou, ele traz consigo o Silvano, ou Silas. E agora eles vão chamar Timóteo. Ele tem aí novamente 3 pessoas formando esta equipe missionária do apóstolo Paulo que sai para pregar a palavra de Deus. Antes de entrar e nos aprofundar na discussão entre gentios e judeus, que é o tema principal aqui dessa passagem, eu quero fazer algumas observações importantes acerca desse jovem Timóteo, que o apóstolo Paulo cita aqui, é citado na companhia do apóstolo Paulo. O texto diz o seguinte: e havia um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego, e dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e em Icônio. Timóteo, irmãos, ele era ainda um jovem. Ele não era uma pessoa de idade, ele não era uma pessoa que já era considerado um crente experiente. Não era. Se o critério do apóstolo Paulo fosse alguém experiente, Timóteo não estava incluído nas pessoas em que Paulo iria chamar, porque ele era jovem, ele tinha pouca experiência. A carta que Paulo escreve a Timóteo, as 2 cartas que Paulo escreve a Timóteo, nós vemos ali muitos conselhos pastorais que o apóstolo Paulo dá a um jovem pastor, ele, Timóteo. Nós também não podemos esquecer que Timóteo recebeu a imposição de mãos de Paulo e da igreja. Portanto, ele era um jovem pastor, alguém que estava começando no ministério, florescendo naquele instante, como uma semente que você colocou ali para germinar e ela começa então a brotar e os primeiros raminhos verdes começam a nascer e você então tem ali um cuidado todo especial, você vai proteger, vai aguar com uma frequência X, vai proteger de animais que podem ir ali e acabar com aquela plantinha que está nascendo. Assim era o jovem pastor Timóteo. E nas 2 cartas que Paulo escreve, ele deixa isso muito claro.
a partir das colocações que Paulo faz nessas duas cartas, o que mostra que Timóteo não tinha experiência pastoral. Ele era um pastor que estava sendo tutoriado pelo apóstolo Paulo naquele momento, através das cartas, através dos conselhos, através da oração do apóstolo Paulo, que tinha um cuidado especial com Timóteo, considerando inclusive ele seu filho na fé. É por isso que nós entendemos que Timóteo foi um dos convertidos do apóstolo Paulo na primeira viagem, pelo tratamento que Paulo tem para com ele. Então, as duas cartas, elas estão cheias de conselhos pastorais, aonde o apóstolo Paulo deixa nas entrelinhas que Timóteo era um pastor inexperiente. Então, ele era um pastor inexperiente, mas não era um mau pastor. Ele era um pastor em crescimento, em aprendizado, mas um bom pastor, porque ele era um homem de valor, de testemunho, e que não negociava a sã doutrina. Foi isso que chamou a atenção do apóstolo Paulo. As convicções de Timóteo. Depois de 5 anos, aquele jovem está ali ainda mais firme, deve ter pensado o apóstolo Paulo. O texto é muito rápido, são 5 versículos, mas nós temos aqui, em termos de cronologia ou de tempo, um período de grande. Paulo acompanhou Timóteo aqui quando esteve nessas cidades, viu, teve a oportunidade de estar alguns dias, semanas com Timóteo, olhando, observando, ouvindo o testemunho. Lembre que o texto no versículo 2 diz que as pessoas davam um bom testemunho sobre Timóteo, tanto os irmãos de Listra quanto de Icônio. Então Paulo teve tempo, né, de ouvir acerca dele, desse jovem pastor, de aprender mais sobre ele. E além disso, o apóstolo Paulo teve também como avaliar pessoalmente Timóteo. Não foi apenas os conselhos, não foi apenas o testemunho que levou Paulo a chamar Timóteo a ir com ele. Os testemunhos foram mais uma prova de que Timóteo era um homem que estava pronto a acompanhar Paulo. Mas o próprio apóstolo Paulo constatou a fé, a fidelidade, a firmeza desse jovem Timóteo. Isso não quer dizer, irmãos, que ele não tenha cometido vacilos no seu ministério, ou que ele não tenha tido medo, ou que ele não tenha, muitas vezes, ficado com dúvidas. As duas cartas de Paulo mostram situações dessa forma, dessa natureza, em que Paulo parece estar falando a um jovem pastor que está com dúvidas em algum ponto, até mesmo da sua vocação. Isso é comum. Eu lembro, no seminário ainda, que nas aulas que nós tínhamos de poimênica, e até conversando com os pastores, professores de outras cadeiras no seminário, e todos nós ali imaturos, né, jovens ainda, que não tinham experiência mais aprofundada, a semelhança de Timóteo. E os pastores sempre conversavam conosco, falavam das questões relacionadas ao ministério. E eu lembro um dia que estávamos na capela, no culto, durante ali o horário das aulas, e estávamos, todo o seminário estava ali, todos os alunos do seminário. E um dos nossos professores foi até o púlpito, e ele estava pregando, não me lembro se era nesse texto de Timóteo, das cartas, não lembro agora, mas eu lembro perfeitamente que ele disse. Ele olhou para nós e ele disse assim: muitos de vocês que estão aqui não vão ser pastores. Vocês vão deixar o ministério, ou vocês nem mesmo vão chegar a se tornar, a serem pastores, formalmente falando, com a imposição de mãos e a ordenação. Mas vocês podem ser bons crentes, mesmo fora do ministério pastoral.
E o que me chamou a atenção nessa conversa, irmãos, foi que ele estava muito certo. Na minha turma, por exemplo, nós éramos 16 pessoas. Apenas 8 se formaram. Dos 8, 4 estão no ministério. Dos 16, 4 ficaram no ministério. E ali, as outras turmas, primeiro, segundo, terceiro, quarto ano, todas as outras turmas contam a mesma história. Algumas pessoas vão descobrir ao longo do caminho que não têm a vocação pastoral e elas vão deixar o ministério. E serão bons crentes e estarão fazendo a coisa certa. Ao deixar o ministério, ao ver que ele não tem a vocação para tanto. Paulo, ele conversa com Timóteo, porque Timóteo, em certas ocasiões, mostrou dúvidas, mas que não lhe desabilitava para o ministério. E, continuando a conversa com o nosso professor, ele diz que todos nós chegaremos ao ponto de dizer assim: eu vou deixar o ministério. Isso não quer dizer que você não é vocacionado, não. Mas esse é um conflito que todo pastor passa, especialmente os pastores jovens, que ainda estão naquele conflito, que ainda estão iniciando a sua caminhada pastoral, que agora que estão colocando o escudo e a espada nas mãos, estão enfrentando a guerra, de fato. E muitas vezes as dúvidas vêm. Só mais uma lembrança, irmãos, me perdoem por estar falando tanto sobre isso, mas uma vez eu estava com uns 3 anos, mais ou menos, ou 2 ou 3 anos de ministério, já pastoreando, um conflito muito grande. E eu liguei para um dos meus professores, esse mesmo que falou no dia, que era muito meu amigo. E eu então liguei para ele e disse: pastor, eu gostaria de falar com o senhor, se o senhor me aconselhasse aqui, porque eu não estou muito bem não. Eu acho que eu não sou vocacionado. Aí eu disse: o que foi, meu irmão? Fale. E eu comecei a falar as coisas que eu estava passando. Isso, pastor, estou passando por isso, os conflitos na igreja, coisas dessa natureza, crescimento da igreja, muitas coisas. E ele ouvindo calado. Quando eu terminei, ele disse assim: pronto, você terminou? Terminei, pastor. Aí ele disse: bem-vindo ao ministério. Ministério é isso, pastor Marcos. Todos nós passamos por isso. Isso que você está sentindo é o que todo pastor sente. Bem-vindo ao ministério. E aquelas palavras foram muito confortantes para mim naquele momento. Porque ele, com a maturidade que ele tinha, a experiência que ele já tinha, tendo passado por isso também, ele me ajudou a enfrentar esses problemas ministeriais que um jovem pastor enfrenta. Portanto, quando Paulo chama Timóteo, ele leva tudo isso em consideração. Ele sabe das dificuldades que Timóteo vai ter no ministério. Mais uma vez, as cartas pastorais dão conta disso. E os conselhos de Paulo nas cartas mostram que Timóteo enfrentava problemas. Porém, nada disso desabilitava Timóteo. Porque ele era um homem de Deus, um homem espiritual, um homem de doutrina, um homem de testemunho dos de fora, e ele era literalmente e inequivocamente um homem do ministério. Paulo viu isso naquele jovem. E foi isso que despertou Paulo a levar. Aqui está o jovem Timóteo. 2 cartas canônicas, inspiradas pelo Divino Espírito, são dirigidas a esse jovem pastor. E esse jovem pastor está nas páginas de outros livros da Escritura, como Atos. E como outros livros que Paulo escreve e cita Timóteo nas suas referências, dando abraços
ou recomendando, ou dizendo, estou aqui na companhia de Timóteo e de Silvano, eu, Silvano e Timóteo, saudamos a igreja tal, de modo que Timóteo está presente em todo o Novo Testamento, irmãos, a partir do livro de Atos. Este jovem e inexperiente pastor, mas que contudo era vocacionado para a obra. Tinha mais um problema, e é esse que eu quero agora tratar com os irmãos. É a questão dos pais de Timóteo, como nós vimos no princípio da minha exposição. O pai de Timóteo era grego, a sua mãe judia. Os judeus não teriam nenhum problema com Timóteo por causa da sua mãe. Mas com o pai de Timóteo haveria problemas. E houve. Porque Timóteo, até aquela data, não havia sido ainda circuncidado. Talvez o pai de Timóteo, grego, não houvesse permitido que o seu filho passasse pelo ritual da circuncisão, de modo que ele não era circuncidado. Naquela altura, né, o judeu circuncida o seu filho no 8º dia. Mas Timóteo já era um jovem e ainda não era circuncidado. Você vai ver que Paulo vai circuncidar Timóteo logo mais. E tem mais uma questão interessante. A primeira é essa. Os judeus não iam reconhecer Timóteo da maneira como ele estava por causa do seu pai grego, que deveria ter exercido muita influência sobre ele, os judeus pensavam. E Paulo sabia disso. Paulo sabia desse cisma entre os judeus e os gentios. Paulo sabia perfeitamente que os judeus já haviam causado problemas por conta dessa questão da circuncisão. Inclusive, no capítulo 15, nós vamos ter toda a controvérsia da circuncisão, onde Paulo diz que os judeus convertidos não precisam, os gentios convertidos não precisam ser circuncidados, que a graça de Cristo é suficiente na salvação. Mas outros judeus haviam chegado lá e estavam disseminando uma história diferente. E diziam, ao menos que você seja circuncidado, gentil, você não pode ser salvo. E aquela discussão se tornou grande, de modo que eles tiveram que levar aquela decisão para Jerusalém, onde estavam os demais apóstolos e os presbíteros, e onde era a principal igreja do cristianismo naquele momento. Então eles vão até Jerusalém, Paulo, Barnabé, os judeus que estavam ali, gentios, discutir essa questão, se era mesmo necessário que os gentios se circuncidassem. E a decisão é que não é necessário. Nenhum gentio deve ser submetido à circuncisão por força religiosa. Então, aquilo que Paulo havia ensinado é aquilo que prevaleceu no concílio. Os gentios convertidos não precisavam ser circuncidados. As únicas observações que o concílio coloca é quanto à comida sacrificada a ídolos, ao sangue e a questões morais, né? A imoralidade sexual, coisas dessa natureza. Mas a circuncisão, ela é abolida ali para os gentios. Não precisa ser circuncidado. Paulo retorna e leva a carta. Essa segunda viagem, eles vão levar a carta às igrejas com as decisões, dizendo a posição conciliar lá em Jerusalém, que não é necessário circuncisão. Perceba aqui que o texto diz, verso 4, ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém. Estava ali Paulo com as cartas nas igrejas. Olha, aqui está. Nenhum gentio deve ser circuncidado. Essa é a decisão da igreja. Não é necessário circuncisão para a salvação. E eles entregando essas cartas, tirando o jugo de cima dos gentios.
tirando todo o peso religioso, humano, as obrigações humanas de cima dos gentios e deixando eles livres, em liberdade. A carta de Paulo aos Gálatas vai tratar exatamente desse tema, liberdade cristã, tirando todos os pesos impostos pela religião, humanamente falando. E aqui Paulo está entregando essas cartas com a decisão conciliar. Só que parece que há uma contradição em Paulo. O verso 3, irmãos, diz assim: quis Paulo que ele, Timóteo, fosse em sua companhia, e por isso o circuncidou. Olha o verso 3. Circuncidou Timóteo por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Irmãos, mais do que qualquer outra pessoa, Paulo foi o homem que lutou contra a circuncisão. Foi ele que foi em Jerusalém, foi ele que primeiro brigou com os enviados judeus que diziam, tem que ser circuncidado. Paulo dizia, não precisa. A graça de Deus é suficiente. Não precisa circuncisão. Paulo então vai para Jerusalém, como nós vimos, recebe a autorização positiva de que realmente não precisa ser circuncidado. Os gentios não precisam ser circuncidados. Então, quando ele vai levar Timóteo para a sua viagem, ele manda circuncidar Timóteo, por causa dos judeus. O que deu em Paulo? Por que Paulo tomou essa decisão? Não mudou de ideia. Não fez como Gilmar Mendes, né? Que nosso juiz da Suprema Corte, que tinha dito e julgado a prisão em segunda instância, e depois voltou atrás e disse que errou e que não era para ser assim, reviu sua posição. Paulo não fez isso. E não foi falta de humildade em Paulo. Foi apenas firmeza. Ele continuava entendendo a circuncisão como algo desnecessário. E ele sabia que Timóteo não precisava ser circuncidado, mas autoriza a circuncisão de Timóteo, não por causa de fatores religiosos em relação a Timóteo e Deus, mas por causa de fatores humanos em relação a Timóteo e os outros judeus. Paulo foi simplesmente um missionário com muita visão e que soube distinguir, irmãos, entre o que se pode ser feito com determinado fim e o que não pode ser feito de modo algum. Quando Paulo permite que Timóteo seja circuncidado, ele está ali não dizendo a Timóteo, para que você seja salvo, você precisa ser circuncidado. Não, ele sabia que isso não era necessário. E certamente deixou Timóteo consciente que isso não era necessário. Mas, por outro lado, eles iam enfrentar muita oposição dos judeus, que sabiam que Timóteo era filho de um grego, e não iriam aceitar Timóteo em hipótese alguma. Por isso, Paulo diz, Timóteo, por causa dos judeus, circuncide, seja circuncidado, para evitar ranços, problemas, brigas. Circuncidar ou não circuncidar não vai causar a menor diferença entre você e Deus. Não é uma lei imposta, é uma medida de sabedoria. Nós temos aqui um pastor, irmãos, com muita sabedoria do alto, o apóstolo Paulo.
Certamente, irmãos, guiados como estavam sendo pelo Espírito Santo e pelo próprio Cristo Jesus, com a condução divina a priori sobre todos eles ali. Essa era a direção que o próprio Deus estava dando a eles. O resultado dessa situação aqui, onde Timóteo é circuncidado e a viagem então prossegue. O resultado é que muitas almas foram ao encontro de Jesus Cristo. Muitos judeus foram salvos. E em momento algum, o apóstolo Paulo pode ser acusado de ter voltado atrás, pode ser acusado de ser uma pessoa com um duplo pensamento, querendo acomodar as situações, como alguém que diante de uma pessoa ele é assim, diante de outra ele é assado, como por exemplo Pedro, quando teve o próprio Paulo chamando sua atenção, por causa do comportamento de Pedro, que quando estava ao lado de Paulo, comia com os gentios. Mas quando os judeus chegaram, ele se afastou dos gentios, para que os judeus não tivessem uma má impressão dele, Pedro. Paulo não fazia isso. O que Paulo fez aqui foi com sabedoria, para que as portas para Timóteo fossem abertas. As portas, sobretudo, para o Evangelho de Jesus Cristo fossem abertas. E a palavra de Deus fosse disseminada naquelas igrejas. E naquelas regiões gregas, aonde eles agora iriam chegar. Atenas e muitas outras partes aonde eles vão chegar. Portanto, queridos irmãos, o texto termina no versículo 5, dizendo exatamente isso nas entrelinhas. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé. Olha o resultado de tudo. As igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. O resultado dessa ação missionária de Paulo com Timóteo, de levá-lo, de circuncidá-lo, de encarar ali os judeus e os gentios, com esse novo componente, esse jovem pastor. O resultado Lucas dá aqui de uma forma generalizada. Assim, portanto, as igrejas eram fortalecidas. Não houve recuo. A atitude de Paulo não causou algum tipo de mal-estar entre os judeus e gentios das igrejas. Pelo contrário, as igrejas eram fortalecidas. E dia a dia aumentavam em número. Novas pessoas iam sendo salvas com a pregação de Paulo, de Silas e também de Timóteo. E a palavra de Deus, ela era espalhada por toda parte. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Nós podemos constatar a sabedoria pastoral. Eu quero finalizar esta mensagem, concluindo, nos levando a pensar exatamente nisso. Muitas vezes, irmãos, nós, pastores, temos dificuldade em tomar uma decisão difícil, porque ela pode parecer que nós estamos mudando de ideia. Muitas vezes nós deixamos de tomar a decisão certa e que era necessária para que a nossa imagem não seja erroneamente, mas que não seja arranhada. Porque determinados irmãos ou pastores, igrejas, não vão entender a atitude que nós tomamos, mesmo certa. Então, para evitar isso, nós colocamos a nossa imagem
acima da coisa certa a ser feita. Isso mostra que pastores assim não estão dispostos a sofrer pelo Evangelho. Estão dispostos a deixar ali o seu perfil, a sua imagem num certo nível e nunca permitir que ela seja arranhada. O que não é correto. O Evangelho, irmãos, e o pastorado não é um pedestal para que você seja admirado ou seja exaltado pelas pessoas. Pelo contrário, o ministério é o local para se tomar as decisões certas, mesmo que isso prejudique a você mesmo ou prejudique a própria igreja em algum sentido. Por que algumas igrejas não crescem? Porque muitos pastores estão determinados a não crescer a qualquer custo. A não permitir que nas igrejas que eles pastoreiam seja pregado aquilo que não é a Escritura. Porque muitos pastores estão livres de métodos humanos de crescimento de igreja, de modismos evangélicos. Muitos pastores estão firmes quanto à questão da liturgia da igreja, do culto. Muitos pastores têm compromisso com a pregação da palavra de Deus, honrando as Escrituras, dando às Escrituras o seu lugar. E as igrejas têm poucas pessoas. Enquanto que igrejas que fazem o contrário disso tudo, crescem. São igrejas cheias, que se multiplicam rápido. Igrejas financeiramente abastadas. E essa é a diferença, irmãos. Tomar a decisão certa pode, em alguns aspectos, trazer circunstâncias desagradáveis. O apóstolo Paulo estava disposto aqui a ser mal entendido por muitos irmãos que poderiam pensar exatamente o que alguém pensa ao ler esse texto. Mas ele não era aquele que era contra a circuncisão e agora manda Timóteo ser circuncidado? Paulo não se importou com isso. Ele se importou em fazer o que tinha que ser feito para que o evangelho continuasse sendo espalhado por toda a terra e o nome do Senhor Jesus Cristo continuasse sendo pregado e vidas fossem salvas. E isso não foi feito de qualquer modo, mas foi feito de uma maneira que precisava ser feita. E isso não implica dizer que para que Cristo seja pregado, nós podemos fazer qualquer tipo de coisa. Não. Quer dizer que muitas vezes nós vamos ter que tomar decisões difíceis e dolorosas, mas que elas precisarão ser tomadas. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos. Nós vamos orar e depois vamos cantar.